Carregadoras de Sonhos é um filme que nasceu da proposta inicial que o Sindicato dos Professores aqui em Sergipe tinha de fazer um documentário para mostrar a vida de professores boia-frias. E como é que isso poderia ser feito? Era só fazer entrevistas com os professores e eles dariam depoimentos contando como é a vida deles. Esse tipo de documentário, ele é o mais usual, que usa a entrevista como base. É o mais comum e também o mais barato, porque é um tipo de documentário que não exige uma grande produção, não exige uma grande equipe. Só que eu achava desde o início que se fizéssemos um trabalho desse tipo, baseado apenas nos depoimentos e nas entrevistas, como uma grande reportagem jornalística, seria um trabalho que teria um resultado final muito limitado ao sindicato e aos professores filiados ao sindicato. Foi então quando eu fiz a proposta de fazermos um filme em que ele pudesse ir além dos limites da fronteira do campo de atuação do sindicato. É por isso que Carregadoras de Sonhos, ele é um filme que ele foi minuciosamente roteirizado, gravado, montado, como se fosse um filme de ficção. As professoras são reais, as histórias são reais, as locações são reais, mas o que a gente procurou fazer foi dar um tratamento criativo a esta realidade. As professoras personagens de Carregadoras de Sonhos, elas não são atrizes, mas elas atuaram para a câmera. Eu dizia para elas: professora, faça exatamente como você fez ontem, como você vai fazer amanhã, como você faz durante todos os dias. Vamos repetir essa ação, só que agora tem a presença da câmera. Mesmo sendo uma prática e ações que elas desenvolvem anualmente, rotineiramente, foi bastante complicado para elas, porque a presença da câmera, ela é um elemento inibidor. Quem não está acostumado, mesmo fazendo uma ação que está acostumado, a câmera chega atrapalha um pouco a pessoa fica um pouco tímida. Nesse aspecto é que eu considero a fase de pesquisa muito importante. Porque na fase de pesquisa não existe equipamentos, não existe uma equipe, não existe câmera. Na fase de pesquisa era somente eu e as professoras. Então foi o momento em que eu pude conhecer a vida delas, conversar com elas, passar um dia, né, com cada uma delas e fui anotando tudo que eu observava, fui anotando as coisas que elas falavam. Nesse aspecto é importante porque falar comigo apenas foi bem mais fácil. E a pesquisa possibilitou que criar um laço de amizade, uma familiaridade maior, tá? Então, sem a pesquisa prévia, não haveria possibilidade de haver o filme da forma como ele foi produzido. Depois de realizado essa pesquisa, eu sentei diante de um material imenso, coletado, e tinha a missão de transformar tudo aquilo em um roteiro. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha depoimentos e entrevistas das professoras, em que elas contavam a vida delas. Só que eu acho que, assim, as professoras, o filme não queria, e o roteiro trabalhou no sentido de que a gente não queria apenas que as professoras contassem como elas viviam. O nosso objetivo era mostrar como elas viviam, o que é diferente. Ouvir é uma coisa, ver é outra, e ver é muito mais forte. Portanto, Carregadoras de Sonhos, mais do que contar uma história, ele busca mostrar uma história através de meios cinematográficos. E qual é essa história? É a história de 4 mulheres que têm sonhos, que têm objetivos, que enfrentam obstáculos para alcançar os seus objetivos, vivem conflitos para alcançar esses objetivos. Esses elementos são elementos característicos de quê? Do que é que estamos falando? Estamos falando do drama. Estamos falando dos elementos que compõem a narrativa dramática. Nesse aspecto, roteirizar a vida real dessas professoras, no sentido de transformar isso num drama, foi relativamente fácil, porque a vida real é o maior de todos os dramas. Então o objetivo do filme era esse, era transformar numa produção cinematográfica a vida real dessas mulheres, e mais do que contar, a gente procurou mostrar como elas vivem, porque ver
a vida delas, tenho certeza que tem uma força muito maior do que se as professoras apenas sentassem e nós a entrevistássemos e elas contassem as coisas que elas enfrentam para poder chegar à sala de aula. Para mim, dois aspectos são muito importantes no filme Carregadoras de Sonhos. O primeiro é que ele dá voz a quem não tem. Neste país, o professor ele não é ouvido, ele não tem espaço para falar. Se o aluno não aprendeu, a culpa é do professor. Se a escola não é boa, a culpa é do professor. O que existe, na verdade, é um processo de culpabilização do docente. Em alguns estados, na maioria dos estados, inclusive, o professor é proibido de falar. Enquanto funcionário público, ele é proibido. Então, o filme, esse aspecto eu acho relevante, porque ele põe como protagonista o professor como artífice de sua própria história. O segundo aspecto, para mim também, que é muito importante, é que esse filme, ele mostra, ou tenta mostrar, que o sonho de um mundo melhor, de um mundo diferente, é um sonho que não acabou. Fazendo Carregadora de Sonhos, eu percebi e renovei a convicção de que, diariamente, milhares de pessoas trabalham silenciosamente em prol de um mundo mais justo, de um mundo menos desigual. Então, Carregadora de Sonhos é um filme que ele não pretende desestimular os futuros docentes, os futuros professores. Ao contrário, a gente quer, o objetivo do filme é exatamente mostrar de que essa luta, de que vale a pena, de que é possível a mudança, né, do mundo tal como ele é apresentado. Que não é a forma como o mundo existe, não é a única forma possível de existência. O mundo está sendo assim. O mundo não é assim. Ele pode ser diferente. E Carregadoras de Sonhos, as 4 professoras, a história delas elas passam isso pra gente.